Agora, no São Francisco News, ocorrências do Corpo de Bombeiros, os principais registros das últimas 24 horas. Ao vivo, nesta segunda-feira, 16 de outubro, com a gente o Sargento José, que atualiza os nossos ouvintes quais foram os principais atendimentos realizados pelo Corpo de Bombeiros no último final de semana, na nossa cidade, também na região. Meu amigo Sargento José, boa semana. Bom dia, meu amigo. Bom dia, meu grande amigo Jonathan Cavalcante. Bom dia também a você, caríssimo ouvinte do programa São Francisco News. No plantão deste último final de semana foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros Militar aqui em Anápolis um total de 63 ocorrências. 26 ocorrências só nessas últimas 24 horas, das quais relataremos duas. A primeira foi um acidente de trânsito envolvendo 2 carros de passeio, ocorrida por volta das 7 horas e 33 minutos de ontem, onde a guarnição de resgate deslocou-se até a Avenida Bem-vindo Machado, ali nas imediações do bairro Jardim Goiano, para prestar atendimento pré-hospitalar em uma vítima. Foi encontrada sentada, ainda dentro do veículo, apresentando ferimentos, cortes contusos na face e também queixando dor na perna direita. Após o atendimento pré-hospitalar, conduzimos até o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis, Goiânia, onde ficou sob os cuidados de uma equipe médica plantonista. A segunda ocorrência foi também de natureza acidente de trânsito, contudo envolvendo 2 motocicletas. Ocorrida por volta das 9 horas e 45 minutos, a guarnição de resgate deslocou-se até a Avenida 24 de Agosto, ali no bairro Jardim Alexandrina, para prestar atendimento pré-hospitalar em uma vítima que foi encontrada deambulando pelo local do fato, apresentando contusões e escoriações nas pernas. Após o atendimento, a mesma recusou o transporte hospitalar. O recado do dia vai para você, ouvinte do programa São Francisco News, que nos ouve neste momento e tem sob sua responsabilidade cães das raças Pitbull, Rottweiler, Doberman, Fila, entre outros desse porte. São animais que, em caso de maus tratos ou falta de cuidados essenciais, podem tornar-se agressivos a ponto de atacar os próprios moradores da residência. Recentemente atendi uma chamada aqui no 193 de um proprietário de um cão da raça Pitbull, relatando que o animal estava apresentando comportamentos estranhos. O mesmo estava muito agitado, agressivo, a ponto de estranhar seu próprio filho, uma criança de aproximadamente 4 anos de idade, ameaçando atacá-lo. O morador ficou de entrar em contato com o centro de zoonoses para buscar uma solução para o problema. Contudo, relatou ter seguido todos os cuidados no manejo com o animal de estimação, ficando na dúvida sobre se tais raças são seguras para se ter em casa. Realmente é algo a se pensar no momento de assumir tal responsabilidade. Fica a dica aí do dia. Finalizo este breve relato lembrando que o Corpo de Bombeiros Militar encontra-se à disposição de toda a população pelo telefone de emergência 193 e também aqui em Anápolis através do nosso WhatsApp, que é o 999930193. A todos um grande abraço, ótima semana com as bênçãos de Deus. Amém, obrigado Sargento José pelas informações e orientações de sempre em nome do Corpo de Bombeiros. A todos boa semana, bom trabalho. A partir de agora, na São Francisco FM, ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante. Como é que é? O pai tá online. Cheguei. Fala comigo, bebê. É claro que eu falo. Hashtag online. Vem comigo. Chegamos na segunda metade do mês de outubro. Hoje, dia 16 de outubro de 2023, no ar o plantão policial. E ele, depois de um final de semana, o Zé do Midnight também tem participação na edição de hoje. São Francisco FM. Lembrando que eu estou contigo, Jonathan, e não abro mão do carinho da sua audiência. Jonathan Cavalcante. Beleza, Zé, tamo junto, meu querido, juntamente com toda a nossa audiência, as ocorrências policiais que tem um oferecimento de Universal Ferragista, que tá com um novo endereço para você, cliente amigo, na Praça Cônego Trindade, na Vila Góes, ali onde funcionava a antiga Pizza Z. Digo e repito, Universal Ferragista.
no plantão de ontem para hoje foram 7 flagrantes registrados. Aí você geralmente na segunda-feira sabe que aquela trilha, sabe? Aquela trilha, minhas amigas Maria Clara e Maria Fernanda. A trilha toca hoje. Filhas do nosso amigo Danilo Antônio indo pra escola e acompanhando o São Francisco News. Teve também homicídio, morte no trânsito, briga. Tem até Tarzan hoje nas ocorrências, meus amigos. Acreditem. Vamos detalhar os principais fatos para os nossos ouvintes. Teve um homem que foi acusado de pular a cerca. E aí, ele foi ameaçado de morte. Eu vou te explicar o porquê disso. Tem a história do paraense também que não vai mais brigar com a companheira dele. O Tarrafa resolveu trocar tiro com a polícia. O resultado disso, daqui a pouco também a gente te conta. Tudo isso e muito mais na edição de hoje das ocorrências policiais. Só para auxiliar aqui a questão do trânsito. Alô, Miriam, qual a informação do momento? Jonathan, bom dia. Bom dia. Avisa aí que tem gado solto aqui próximo ao trevo do Daia, uns 100 metros antes de chegar no trevo do Daia, aqui do lado direito da pista. Beleza? Bom dia pra vocês. Beleza, obrigado, Miriam, pela informação. Então, toma cuidado aí para você que passa pela região do Daia, também conhecido como Distrito Agroindustrial de Anápolis. Tem gato solto. Calma, Siriguelo. Tem gente que talvez brigou com a mulher e tá voltando pra cá. Ou não, produção não, é boi mesmo. É animal mesmo. Então, atenção redobrada. Começando as ocorrências de hoje, infelizmente o final de semana foi marcado também por um homicídio. Fato que aconteceu na rua Dona Manuela, no bairro das Bandeiras. Esse crime aconteceu da madrugada de sábado para domingo, até porque o registro foi à 00:37. O que consta no boletim de ocorrência? Um homem foi encontrado esfaqueado numa calçada. A polícia militar e também equipes de resgate foram ao local. Esse homem estava caído no chão com um ferimento no peito, provavelmente causado por uma arma branca, por uma faca. A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros foi ao local, ao R293, e chegou a conseguir encaminhar a vítima, o Éder de Oliveira Alvim, ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis, mas infelizmente esse homem não resistiu aos ferimentos. Câmeras de segurança poderão auxiliar na identificação da dinâmica e principalmente da autoria desse homicídio. A Polícia Civil, com peritos do Grupo de Investigação de Homicídios, também marcaram presença no local. A vítima, então, confirmando aqui a identidade do Éder de Oliveira Alvim, tinha 43 anos, nasceu no dia 1º de setembro de 1980. A gente recebeu aqui algumas imagens, no momento em que esse homem foi resgatado. Meus amigos e minhas amigas, muito sangue no local. Ele estava aqui, deixa eu aproximar aqui a imagem, ele estava de calça jeans, utilizando também par de chinelos e uma camiseta de cor preta. Ficou muito ensanguentado e não resistiu aos ferimentos. A informação é de que já era conhecido ali da região, frequentava alguns estabelecimentos. A gente está acompanhando também o trabalho investigativo da Polícia Civil. Olha, infelizmente um idoso morreu após ser atropelado. Ele também foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Onde compareceu à central de flagrantes o senhor Emerson Pereira dos Santos, solicitando a guia de requisição de exame cadavérico do pai dele, do senhor José Nativo dos Santos. Ele que faleceu no Hospital de Urgências de Anápolis após se envolver em um acidente de trânsito. Esse acidente aconteceu no dia 9 desse mês, por volta das 18 horas, era numa segunda-feira, no momento em que o senhor José estava pedalando nas proximidades do campus da UEG, da Universidade Estadual de Goiás, ali próximo à BR
153, onde ele foi atingido por um veículo. Segundo informações do boletim de ocorrência, o condutor do automóvel permaneceu no local, também acionou o resgate, a Polícia Rodoviária Federal também foi acionada, mas infelizmente após dias internado no hospital de urgências, o senhor José Nativo dos Santos, que tinha 74 anos e era natural de Itapuranga, ele infelizmente não resistiu aos ferimentos. Aos familiares e aos amigos também os nossos sentimentos aqui em nome da Rádio São Francisco. Olha, teve furto em sorveteria também, lá no Jardim Arco Verde, primeira etapa. Isso no último sábado, por volta das 5 horas da manhã. Câmeras flagraram a ação criminosa. O responsável pela sorveteria foi ao local. A informação é de que, segundo ele, o funcionário, ao sair do estabelecimento, deixou uma porta de aço de enrolar aberta. O autor então subiu a porta de aço e posteriormente jogou uma pedra na porta de vidro. Em seguida, invadiu o comércio e furtou uma TV de 32 polegadas da marca Samsung e também uma lata com moedas. Então, o fato foi registrado e agora a polícia, com auxílio das imagens, vai tentar identificar quem é o ladrãozinho safado que entrou nessa sorveteria lá no Jardim Arco Verde, primeira etapa, na rua 19. Agora vamos para o setor Cidade Universitário, que vai ter de bairro e região aqui, foi ocorrência espalhada não só em Anápolis, viu, gente? A informação é de que a Polícia Militar, a equipe do bairro Boa Vista, foi acionada pelo Adriano. Ele disse que o vizinho dele, o Marion, arremessou pedras e quebrou todas as telhas da casa em que ele mora. A equipe informou a vítima que se tratava de um crime de dano e perguntou então à vítima se tinha interesse de representar. Ele então manifestou o desejo de representar contra o vizinho, onde foi confeccionado um termo circunstanciado de ocorrência, também conhecido como TCO, com base no artigo 163, que é o crime de dano. Vamos ter mais calma, meus amigos. Aqui o autor, o suspeito, é um idoso de 66 anos de idade e a vítima, 35 anos. E antes da próxima ocorrência, tem participação de ouvinte no ar. Bom dia, Jonathan Cavalcante, uma boa segunda-feira pra ti. Pra nós, a equipe aí da rádio. Jonathan, deixa eu te falar. Diga, meu amigo. Um abraço aqui pra nós aqui na Vilinha, principalmente pro Adelino. Alô, Adelino. Tem uma dupla, viu? Adelito e Adelino. O Adelino te ama, viu? É o xerife aqui da Vilinha. Ainda bem que gosta de mim, então. Todo dia ele te escuta. Todo dia. Manda um abraço pra ele aqui, tá te ouvindo, hein? Beleza. Então, Adelito e Adelino. Um abraço, fica com Deus, bom programa, daqui a pouco nós estamos aí te ouvindo. Beleza, um abraço então pro Adelito e também pro Adelinho, ouvintes, aqui no Abaixo do Tiririca também, essa audiência de Pejó. Valeu, meus queridos, tamo junto e misturado. Tem que mandar alô pro xerife, né? Se o cara falou que me ama, e aí se eu não mandar alô pra ele, pode dar ruim pra mim, né? Então eu tenho que estar também atento aos detalhes da ocorrência. Tamo junto, meus amigos, um abraço aí pra toda a galera, próximo ao trevo do Zé Rosário. Audiência qualificada aqui no São Francisco News. E teve confronto também na região neste final de semana. Trovejou, minha gente. Vamos aos detalhes em que o Tarrafa, indivíduo criminoso, 31 anos de idade, morreu após troca de tiros com a polícia. A equipe da Companhia de Policiamento Especializado, a CPE Alfa, soube de diversos roubos e furtos ocorridos na região de Jaraguá e também na região de São Francisco de Goiás. Foram iniciadas diligências para localizar o suspeito e a informação é de que lá em Jaraguá ocorreram 2 roubos, onde o suspeito com um revólver ameaçou as vítimas e levou ali celulares e diversas quantias em dinheiro, deixando as vítimas traumatizadas. As vítimas relataram aos policiais que o autor possui estatura média, magro, cor morena clara, e após a averiguação de imagens de câmeras de segurança, foi possível identificar que era o Tarrafa. Tarrafa que também é conhecido como Paraíba. Informação apurada pela reportagem da Rádio São Francisco, certo? Ele
pertencia a uma facção criminosa, tendo a função de disciplina. Aí você me pergunta, o que significa a função de disciplina? Ele é responsável, agora era, né? Responsável por cobrar dívidas. Você já deve imaginar como é que era a cobrança, né? Não era só mensagem de WhatsApp, não. Aí o cidadão possui uma extensa ficha criminal, 4 passagens pelo 157 por roubo, passagem também pelo 180, que é a receptação, 2 passagens por furto e ainda passagem por lesão corporal. Ele foi preso por uma das equipes da CPE alguns dias atrás e teria rompido a tornozeleira eletrônica após ser liberado. Ele que estava também amedrontando moradores da cidade de São Francisco, pois, segundo testemunhas, estava realizando disparos de arma de fogo nas ruas daquela região. Em patrulhamento pela cidade de Jaraguá, a equipe da CPE Alfa visualizou esse suspeito com as mesmas características. Segundo o que consta na ocorrência, o Tarrafa tentou fugir pulando muros, deu uma lá de canguru, em que entrou também em residências nas imediações. Uma testemunha civil relatou que tinha visto uma pessoa com as mesmas características atravessando a BR-153 para uma área de pastagem. No momento, então, os policiais realizaram uma incursão no mato com cautela, até porque, segundo a PM, o suspeito estava armado. O ouvinte já deve estar imaginando o resultado disso tudo aqui, né? Deram voz de parada, ele deixou a mochila preta para trás com diversas roupas usadas nos assaltos e aí começou a atirar contra os policiais. Houve o revide, esse indivíduo foi imobilizado, segundo a polícia, a CPE, ele foi neutralizado e desarmado e foi resgatado com vida para o hospital da cidade de Jaraguá. Ele que estava com um revólver calibre 38 com 6 munições deflagradas. Ele recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos. A casa caiu? Deu ruim para ele, pro Tarrafa, indivíduo considerado de alta periculosidade. Trata-se do Júlio César de Araújo, 31 anos de idade, conhecido como Tarrafa ou Paraíba, membro de uma facção criminosa que morreu no último final de semana na região de Jaraguá. Olha, uma mulher foi agredida enquanto participava de uma novena, gente. Dá para acreditar uma história dessa? Pois é, lá no distrito de Interlândia. Abraçando a toda a nossa audiência aí na região. Fato registrado na Praça São Sebastião. A vítima é uma jovem de 27 anos de idade. Ela procurou a delegacia e disse que naquele dia, no dia 14, às 10:30 da noite, mais ou menos, que ela fez o registro da ocorrência, ela teria terminado o namoro com o rapaz. Aí ela foi até a Praça São Sebastião e estava participando de uma novena, estava lá rezando, em diálogo com Deus, quando o ex chegou lá, acompanhado da mãe dele, ou seja, o ex-namorado e a ex-sogra. E aí, segundo as informações, a tia também apareceu por lá. As mulheres estavam embriagadas e passaram a agredir fisicamente a moça com socos e chutes. Aí, segundo ela, o ex ficou tentando proteger ela no momento daquele BO. Durante a confusão, a mulher perdeu também o seu aparelho celular. Que BO, hein, gente? Vamos respeitar pelo menos a novena. Vamos rezar. Precisando. Olha, teve um homem que foi agredido lá na Jaiara City. Conhecem a Avenida Fernando Costa? Pois é, foi mais ou menos assim esta situação. Inclusive terminou com o registro de um termo circunstanciado de ocorrência, em que a pessoa disse que teria sido agredida por outras 4 pessoas e ficou bastante lesionado, e os autores teriam fugido do local na hora do BO. A informação, então, é de que ele recebeu orientações de um advogado, a polícia foi acionada e um homem de 34 anos de idade, de nome Diogo, foi conduzido para a delegacia. Para quem acessou o nosso Instagram neste final de semana, temos lá imagens de uma colisão frontal entre 2 veículos, ali na Avenida Professor Bem-vindo Machado.
no Jardim Goiano, na região do IAPC, após o feirão, ali ao lado do Estádio dos Amadores, também conhecido como Estádio Zeca Pugliese, que precisa de um batom bacana ali, de uma maquiagem boa, que tá precisando. Enfim, mas o assunto não é o estádio, e sim esse acidente. Um acidente carro versus carro, né? Um veículo Citroën C3 que invadiu a pista contrária ali, naquela situação. Na verdade, foi um Fiat Palio que invadiu. Vamos aqui ler o que está escrito na ocorrência. Polícia que foi acionada ontem às 7h da manhã. Segundo aqui uma das pessoas, a Patrícia, ela que é a esposa do Vitor, ela diz que o companheiro chegou na rua transtornado e sob influência de álcool. Segundo ela, começou a brigar. Depois saiu com o veículo Citroën C3 da sua residência, adentrou na Bem-vindo Machado, descendo em direção a Fabriolim, em direção ao Super V, e colidiu com o carro Fiat Palio que vinha em direção oposta. A ocupante do outro veículo, a Nara, estava com o namorado Washington e ela não soube dizer qual foi a motivação da colisão. Ela foi socorrida por militares do Corpo de Bombeiros e encaminhada a um hospital aqui da cidade de Anápolis. Após o acidente, os motoristas entraram lá no Street Fight. As imagens mostram também um deles com uma ripa, com um pedaço de madeira na mão. Depois, fugiram do local. Um dos veículos estava cheio de latinha de cerveja, algumas vazias e ainda uma caixinha provavelmente para ser consumida ainda no final de semana. Mas a cerveja esquentou o clima também após o acidente e aí deu ruim. Por pouco não acontece uma tragédia, meus amigos. Que situação! Lá no Jardim Alvorada, um homem teria invadido o local com uma pistola. Ele entrou numa residência e a polícia militar precisou ser acionada. Quanto ao que estava acontecendo, a equipe composta pelo 2º Sargento Elismar, o 2º Sargento Alves, também com apoio dos policiais 3º Sargento Jefferson e também o soldado Martins, em que conversaram com o solicitante. Ele disse que um indivíduo também conhecido como Cabeça entrou no local de camiseta verde e calça jeans, portando uma arma de fogo, e arrombou o portão e ameaçou o rapaz. E depois fugiu no veículo Corsa. A vítima disse que o Cabeça está o acusando de ter um relacionamento extraconjugal com sua esposa. Mais uma vez, o rapaz aparece aqui na situação, né? Aí ele foi orientado a procurar a delegacia para fazer o registro da ocorrência. Vamos resolver isso no diálogo, minha gente. Nada de tiro, nem porrada e nem bomba. Calma, calma. Tem um paraense que aqui é uma ocorrência 2 em 1. Ele que não vai mais brigar com a companheira. A informação é de que o Wellington era foragido lá do estado do Pará e causa problemas no local todos os dias com a companheira, bate nela. E aí, a polícia foi ao local ontem, às 11h42, lá na rua Goianápolis, no Parque Calistópolis. No endereço estava a mulher e o suspeito estava sentado na calçada de bermuda amarela. Informaram para ele que ele tinha um mandado de prisão em aberto, foi feita a abordagem. Ele que estava usando o nome falso, o verdadeiro nome é de Ed Lucas de Freitas Santos. Além disso, ele teria ameaçado a vítima de morte, dizendo que ia meter uma faca na cabeça dela. Também deu um flagrante aqui nessa situação. Então, além do flagrante, foi dado cumprimento ao mandado de prisão em favor do Ed Lucas de Freitas Santos, natural de Marabá, no estado do Pará, 26 anos de idade, esperou um contato. O contato veio dose dupla, amigo. Seguimos com mais informações, destacando aqui alguns outros flagrantes registrados no plantão de ontem para hoje, em que o Jonathan dos... Como assim, Jonathan? Você foi preso? Calma aí, agora daqui a pouco você participa. Não, eu não fui preso. É um xará aqui. Vamos para a Rua Lobo, no setor São Sebastião, em Silvânia. A polícia foi acionada para atender um acidente de trânsito em que um Chevrolet Cobalt se envolveu no acidente com uma motoneta, uma colisão lateral. Segundo a Leiliana, ela estava conduzindo o Chevrolet dela em baixa velocidade, quando uma motoneta de cor branca que estava estacionada avançou à sua frente. Ela freou o veículo, mas não conseguiu evitar a batida.
Chega pra casa, Agora sim, oficialmente. Good morning, my friend Zé do Billy Night. Good morning, Jonathan. Um abraço a todos os ouvintes do São Francisco News. Um abraço aqui pro Ludmilo, Orlando Cementon, pro Newton Rodrigues. O seu xará estava conduzindo uma motoneta, ele disse que estava bebendo com os amigos no bar do Tatu. Ele pegou a moto dele e foi embora para casa e foi atingido por um carro que o arremessou ao chão, causando grandes escoriações nas pernas e nos braços. Ele nem foi colocado no grupo naquele momento, Jonathan, porque prezaram pela questão. Tô falando parecendo o Bolsonaro. Você sabe imitar o Bolsonaro, Jonathan? Olha só, no tocante disso aí, eu quero dizer o seguinte aqui, ó. O xará aqui desse apresentador, tá ok? Teve 0,81 miligramas. É cachaceiro igual certas pessoas aí, né? Agora você não pode falar porque senão dá processo. Tudo é eu. Obrigado, Bolsonaro, pela participação. Pois é, 0,81 miligramas. Que bagunça esse programa hoje. O suspeito lá, 31 anos de idade, o Jonathan, foi levado para a delegacia e autuado pelos crimes também de adulteração de sinal identificador. A motoneta dele estava irregular, também pelo crime de embriaguez. O Helenilson Pereira da Silva também foi preso, dessa vez no Parque São Geraldo, lá na cidade de Goianápolis, também conhecida como capital do tomate. Isso porque às 11h30 da noite de ontem, a PM foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica, em que a mulher disse que discutiu com o namorado, mas não teria sido agredida. Ela não quis registrar a ocorrência. Presta atenção, 11h30 da noite. Ela foi orientada pela polícia. 1h da manhã, ela ligou de novo para a polícia, dizendo que o companheiro voltou para a casa dela, começou a gritar e a ameaçar ela com uma faca e ainda a agrediu com socos no rosto. A polícia fez um patrulhamento na região e aí localizou lá o valentão, o Helenilson Pereira da Silva, 36 anos de idade, que foi preso e autuado. Vamos agora para a cidade de Nerópolis, na rua João José da Silva, isso mesmo. Lá no setor Dom Felipe, primeira etapa, a equipe composta pelo primeiro sargento Ariel Soldado Rezende foram averiguar uma situação de violência doméstica em que as vítimas são mãe e filha e estavam sendo agredidas pelo esposo e pelo pai, ou seja, entenderam, né? O gestor da casa agrediu a companheira e a filha dele. Ele teria chegado em casa bêbado, muito agressivo e dirigiu ofensas contra a esposa. Vou aqui nem citar um pouco das ocorrências do que está escrito aqui, porque nem merece, né? Ele deixou ali algumas escoriações no braço dessa mulher, que sofreu uma queda no momento da agressão. A filha também apresentava lesões na cabeça. Ela disse que foi atingida com um golpe de soco ali, além de escoriações na mão e no braço. E aí esse valentão aqui, esse que tem 47 anos, o Osni Vieira Ala, foi agora para a ala do presídio, né? Indivíduo preso e autuado, ele que tem seus 47 anos de idade. Olha, no centro de Nerópolis também, na GO 080, tivemos uma situação de homicídio culposo na direção de veículo automotor. O batalhão rodoviário foi acionado para averiguar uma situação de atropelamento. A vítima, o senhor Oswaldo Fulgêncio Ferreira. Ele foi socorrido ao Hospital Municipal de Nerópolis, ainda com vida. O condutor do veículo, o senhor Cristiano, ele disse que não percebeu que havia atropelado a vítima devido à altura do veículo. Ele foi alertado a 1 quilômetro após o acidente por populares, no quilômetro 26, quando estacionou o veículo no pátio do posto Tabocão. Ele prestou depoimento. Infelizmente, o senhor Oswaldo, que foi atropelado, não resistiu aos ferimentos. O senhor Oswaldo Fulgêncio Ferreira, que tinha 64 anos de idade. Condutor desse veículo de grande porte, pagou fiança no valor de R$3.000 e responde o processo em liberdade. Na zona rural de Silvânia, tivemos ainda uma prisão por lesão corporal dolosa, dano, resistência, também desacato, que teria acontecido um acidente de trânsito com vítima fatal. E então o trafegado na GO 010, na altura do quilômetro 81, a polícia fez o acompanhamento de um veículo Onix, solicitou que ele encostasse e a mulher baixou o vidro e disse que era filha do coronel e que a condutora ali ia filmar a viatura e ligar para o pai dela.
deu aquele desacato danado, deu trabalho para ser presa. Essa moça de 31 anos de idade também foi levada para a delegacia. Reta final das ocorrências policiais de hoje. Daqui a pouco tem informação de acidente sendo registrado em frente a um estabelecimento de entretenimento para adultos em Anápolis. Vamos agora para a cidade de Abadiânia, em que o Felipe foi surpreendido pela polícia, ele que estava sob influência de bebida alcoólica. Zé do Midnight, isso foi lá em Abadiânia, mas você soube qual a cidade que nasceu esse rapaz? Soube sim, Jonathan, através do grupo, inclusive, as pessoas falam, não, esse aqui é lá de Anápolis. Ele tem 22 anos, ele discutiu no pedágio, Jonathan. Ele falou que o pedágio estava muito caro, e desceu, bateu boca com o cara, esperou o contato veio, ele revidou o contato, a PRF surpreendeu o Felipe no quilômetro 425 da 414 da BR. O bafômetro dele, Jonathan Cavalcante, foi 0,58 miligramas. Que está dificuldade para falar hoje? Não, é porque no final de semana eu tomei uns... O quê? Fala direito, rapaz. Não, eu bebi um Beer Night lá e tal, com minha companheira. Ah, você tá junto com ela até hoje? Sim, a gente vai casar, inclusive. Eu vou chamar você, o Orlando, o Nil, todo mundo pro casamento. Nossa, esse cara é acelerado demais, gente. Tá, é doido, hein? Pois é, em relação à ocorrência, Zé, que você não terminou de falar aqui, o Felipe foi preso e autuado pelo crime de embriaguez. O cara, quando tá apaixonado, até perde a fala, doido. Você tá doido, motorista? Lá no Residencial Santo Expedito, vamos aqui fechar, que senão não dá tempo. O Gilvan Souza da Silva foi preso, 29 anos, uma situação de morte natural, em que a vítima, Regina Aparecida, 60 anos, faleceu. A informação é de que essa mulher era alcoólatra e possuía problemas psiquiátricos. Chegaram a acionar o SAMU, mas constataram o óbito dessa mulher em uma residência lá na Vila João Luiz de Oliveira. Tivemos ainda uma situação lá na rua Hilda Pereira, no setor Vivian Park, em que Que isso, produção? Ah, tá, a ocorrência do Tarzan. A mulher disse que o marido dela, na verdade, ela se separou do Tarzan há 20 dias. Ele estava morando num barracão próximo à casa dela. Aí ontem, aproveitando que ela estava fora de casa, o Tarzan entrou no local, retirou os cadeados, entrou na casa dela, danificou vários móveis, estava nervoso o Tarzan, hein? E aparelhos eletrônicos, e ainda em seguida furtou um botijão de gás. Que ele levou para a selva o botijão. Além dos prejuízos, o Tarzan a ameaçou por meio de mensagens no WhatsApp. Chamou ela aqui de alguns termos que eu não posso citar no ar em respeito à nossa audiência. O Tarzan de Anápolis tem 53 anos de idade. Tivemos ainda o cumprimento de mandado de prisão ali perto do Atende Mais, na Avenida Brasil Sul, ontem à tarde, em que foi localizado e preso José Marcos Martins Carvalho, 24 anos de idade. E ainda como uma última ocorrência, uma situação de queda de moto, morte acidental de trânsito, em que compareceu à delegacia um homem informando que o irmão dele, o Kleber Pereira Granja, estava pilotando uma Honda Bis de cor vermelha, ali na 414, na altura do Santos Dumont, após a base aérea. Quando ele fazia a rotatória, perdeu o controle ao passar por um buraco, caiu, ficou muito lesionado. Ele foi socorrido ao Hospital de Urgências de Anápolis. O acidente aconteceu no dia 8. E, infelizmente, no último dia 13, o Kleber Pereira Granja, que tinha 48 anos de idade, não resistiu aos ferimentos. Dito isto, meus amigos, apitou, terminou, encerrou as ocorrências policiais de hoje. Amanhã tem mais. Juízo, meus queridos. Se virou caso de polícia, na São Francisco, vira notícia.